Depois de 3 etapas na Serra Beirã, 2 no Alentejo e 1 no Algarve, o Campeonato Nacional de Todo o Terreno regressa de 22 a 24 de outubro ao Alentejo para ali se disputar a mítica Baja Porto Alegre 500, a mais antiga competição da modalidade, que realiza este ano a sua 29ª edição. Numa temporada em que nas duas rodas o centro das atenções continua a ser o tradicional duelo entre o atual campeão, Mário Patrão, e o sempre candidato ao título, António Maio, a balança está a pender para este último, que soma 4 vitórias. O piloto da Yamaha necessita apenas de 11 pontos, o que corresponde a um 5º lugar, para se sagrar campeão nacional. A classe TT1 tem sido a mais interessante de acompanhar. Em 5 corridas, houve 3 vencedores diferentes. Luís Oliveira venceu em Góis, o campeão Sebastian Buller triunfou na Ferraria e em Idenha, sendo que em Lolé e Proença o mais rápido foi Gustavo Gaudêncio. Apesar disso, é Ruben Faria quem lidera nesta sua aventura pela classe das motos de menor cilindrada, ocupando ainda a 3ª posição absoluta do campeonato. De salientar que Buller, que esteve ausente por lesão em 3 corridas, está afastado da luta pelo título, numa jornada em que está de regresso Luís Oliveira, que apenas participou na prova de abertura da temporada. Na classe TT2, António Maio lidera à frente de Mário Patrão e David Megre, separados por 1 ponto. Hélder Rodrigues ocupa o 4º lugar e todos ainda podem aspirar ao título. Na classe TT3, a liderança pertence a Fausto Mota, em KTM, que reparte com Luís Teixeira, em Yamaha, o atual campeão, as vitórias em 2015. Um duelo que dá vantagem ao piloto da KTM, a quem basta terminar Porto Alegre em 4º lugar. Se entre os veteranos o título já está entregue a Luís Aguiar, o mesmo não acontece na promoção, onde João Piloto necessita de somar apenas 5 pontos para assegurar o título, podendo até não necessitar de nenhum ponto, dependendo do resultado do seu direto adversário, João Ricardo Carvalho. De salientar, nas duas rodas, o regresso de Domingos Santos, campeão TT1 em 2013, que se irá apresentar aos comandos de uma portuguesa AJP PR5. Entre o squad, a temporada tem sido marcada por inúmeras surpresas e infelizmente alguns dissabores. O piloto de freestyle, Tiago Gomes, venceu a primeira corrida, Beto Borrego triunfou na Ferraria de forma destacada e em Lolé coube ao veterano António Moreira subir ao lugar mais alto do pódio. Beto Borrego, que entretanto foi forçado a desistir por 2 vezes, regressou aos triunfos em Proença e repetiu a dose em Idenha, o que, mesmo assim, não foi suficiente para se manter na luta pelo título. Gomes e Moreira estão separados por escassos 6 pontos. A Moreira só o triunfo em Porto Alegre lhe permitirá sonhar com o título e, nesse caso, Gomes teria de ser segundo para lá chegar. Resta acrescentar que a estes 3 cotados nomes se juntam em Porto Alegre os de André Carita, vencedor em 2013, e Ruben Alexandre, entre 35 pilotos inscritos. Na competição destinada aos UTV Buggy, que irá contar com quase 4 dezenas de concorrentes, o campeão de 2012, João Lopes, já assegurou antecipadamente o título. Foi o mais rápido em todos os prólogos e venceu 4 das 5 corridas. Os espanhóis Theo e Roberto Vinharás, assim como Vítor Santos e também Bruno Martins, são todavia pilotos que mantêm um andamento muito próximo de João Lopes e qualquer um deles é sempre candidato ao triunfo. Na 2ª posição do campeonato está todavia o jovem Miguel Jordão, que lidera a classe promoção, 1 ponto à frente de Pedro Santinho Mendes, mas com menos um resultado. O espanhol Theo Vinharás, que venceu em Lolé, ocupa o 4º lugar, em igualdade pontual com a francesa Dorothy Ferreira, que assegurou já o título entre as senhoras e também entre os veteranos. Todos os 5 primeiros lugares são ocupados por pilotos Polaris. Destaque na prova de Porto Alegre para a estreia do Polaris RZR XP Turbo pelas mãos de João Lopes e eventualmente de outros pilotos. Estreia-se também o Smart Hayabusa 4WD, construído e pilotado por Jorge Branco. A prova, organizada pelo Automóvel Clube de Portugal, será ainda a 4ª e derradeira etapa do desafio Polaris Ace 570, competição que tem Ricardo Megre na liderança e está ainda aberta a pilotos não licenciados que podem correr na classe Hobby. A Baja Porto Alegre 500 compreende um prólogo com 5,52 km de extensão e um segundo troço cronometrado com 85 km que parte de Ponte de Sor e chega a Porto Alegre. Estes 2 primeiros troços terão lugar na sexta-feira, dia 23.
No dia seguinte, os concorrentes enfrentarão mais um setor seletivo com cerca de 350 km que parte do Crato e chega a Porto Alegre.